Hoje a gente mergulha nas ideias do Woody Woodward, do livro Identidade Emocional. Vamos usar uns trechos para guiar nossa conversa, sabe? A ideia é desvendar o que é essa tal de identidade emocional, como ela mexe com a gente e, claro, como podemos lidar melhor com ela. Tudo isso partindo da jornada do próprio autor. Uma jornada bem intensa, né? De milionário a falido e depois de volta ao sucesso. Essa busca o levou a procurar o tal elo perdido para o bem-estar duradouro, e ele achou uma pista forte numa frase do John Dewey. A mais profunda das solicitações da natureza humana é o desejo de ser importante. É essa busca por relevância que a gente vai explorar. Então vamos lá. O que é exatamente essa identidade emocional? O livro deixa claro, não é sobre ego, assim, não é sobre ser famoso. Não, não é. É um sentimento mais interno, sabe? De sentir que a gente tem valor, que a vida faz sentido, que estamos no caminho certo, fazendo a coisa certa. Faz sentido. E o Woodward, ele identificou 7 aspectos principais que alimentam essa sensação. Isso depois de conversar com, tipo, milhares de pessoas. 7. Quais seriam alguns exemplos? Há coisas como se sentir organizado, sabe? Ter uma conexão espiritual, ser um bom amigo, resolver problemas, aprender coisas novas, alcançar metas, são várias as fontes. Interessante. E o curioso é que essa necessidade de se sentir importante é meio universal, né? Mas o jeito como cada um busca isso, isso é muito pessoal. O próprio autor conta um caso dele no museu, olhando um Van Gogh com a esposa. Ah, eu vi essa parte. Os dois estavam maravilhados, né? Mas ele sentiu um impulso quase incontrolável de tocar na pintura. Talvez uma busca por liberdade e independência, sei lá. E a esposa? Já a esposa, também encantada, jamais faria isso, por respeito às regras do lugar. Mesmo valor, talvez, mas expresso de forma totalmente oposta, entende? Entendo perfeitamente. Mostra como é único para cada um. E tem aquele princípio 1 que ele fala sobre os altos e baixos emocionais. Achei muito interessante. Sim, é fundamental. Ele diz basicamente que o nosso humor dá um salto, melhora muito quando a gente consegue validar 2 ou mais desses aspectos da identidade ao mesmo tempo, mesmo que sejam coisinhas pequenas. Exato. O exemplo da Lacey que ele dá é ótimo para ilustrar isso. É mesmo. Ela teve um dia horrível, mas aí uma conversa rápida com uma colega, acho que sobre uma receita. Isso, algo trivial, mas que validou talvez o resolver problemas e o ser útil ou ser elogiada. E isso animou ela mais do que uma notícia objetivamente boa que a tia deu sobre o exame. Muda o foco do que realmente importa pra gente, né? Totalmente. E aí entra uma distinção que é chave no livro: validação externa versus interna. Explica melhor isso. Bom, a validação externa é buscar o aplauso fora, o reconhecimento dos outros, o sucesso medido por coisas que a gente não controla direito. Dinheiro, fama, essas coisas. Uhum. Já a validação interna, essa foca nos nossos próprios padrões, nos nossos valores. É aquilo que vem de dentro. Lembra da lenda Cherokee dos 2 lobos? Lembro. Aquele que você alimenta é o que cresce. Exatamente. Pessoas como Viktor Frankl, Nelson Mandela, mesmo em situações extremas, eles cultivaram um senso de propósito, de liberdade, olhando para dentro, construindo o que o livro chama de reservas emocionais. Certo. Mas como a gente cultiva essa validação interna na prática? Não parece tão simples. Uma das chaves é focar em padrões internos, em vez de expectativas externas. Padrões são coisas que a gente controla, expectativas, nem sempre. Dá um exemplo. Pensa assim, a expectativa é: espero que meu chefe goste do meu relatório. O padrão interno é: vou dedicar meu melhor esforço a este relatório, com qualidade, independentemente do que o chefe achar. Entendi. O padrão está no meu controle, o elogio não. Isso. A analogia do limite de velocidade que ele usa é boa. O limite e o número é um padrão claro. A interpretação do guarda, se você estava rápido demais, pode ser subjetiva, uma expectativa incerta. Focar no padrão te dá controle. Faz sentido. E tem também a tal da bússola emocional, né? Como ela entra nisso? A bússola emocional é o nosso sistema de crenças. É ela que define como e até onde a gente vai para validar aqueles aspectos da nossa identidade. É tipo o nosso GPS interno para se sentir importante. Como no exemplo do Hamlet. Perfeito! Para o Hamlet, a bússola dele, as crenças dele, exigiam vingança para validar a honra.
Outra pessoa, com a mesma necessidade de honra, poderia ter uma bússola que apontasse para o perdão ou para buscar justiça de outra forma, sabe? Entendi. E os conflitos podem surgir aí. Com certeza, quando aspectos importantes da identidade entram em choque, tipo cuidar dos pais idosos versus cuidar dos filhos pequenos. Ou quando a nossa bússola simplesmente nos impede de fazer coisas que poderiam nos validar de outra forma. Ok. Então, além de focar nos padrões internos, tem mais alguma estratégia prática? Sim, ele menciona a reassociação, que é basicamente mudar a conexão emocional que a gente tem com o evento. Tipo, Você pode ressignificar, ver como um investimento necessário para participar de um seminário que foi super valioso para você. Mudar a história que você conta para si mesmo sobre aquilo. interessante. Mudar a perspectiva. Exato. E outra coisa é focar no processo interno, não só no resultado final. O RH Macy, o fundador da loja, faliu várias vezes antes de ter sucesso. É verdade. O que o manteve firme foi o foco no processo de empreender, de aprender, de tentar de novo. Ele não se definiu só pelos fracassos momentâneos, que eram resultados externos. O valor estava no esforço interno no aprendizado. Então, para a gente ir fechando, a grande mensagem parece ser essa: conhecer a própria identidade emocional e buscar validar ela de propósito, mas de forma interna, com ações e padrões que estão no nosso controle. Isso traz mais poder pessoal, mais bem-estar. É isso aí. Traz uma sensação maior de controle sobre a própria vida emocional. Me lembrou de novo o Franco falando da liberdade última. E a de escolher nossa atitude diante das circunstâncias, por piores que sejam. Exatamente. A mudança real vem de dentro para fora. É sobre alinhar o que a gente faz com os nossos valores, com os nossos padrões. Isso é muito poderoso, independentemente do que acontece lá fora. Um redirecionamento de foco, né? Totalmente. Bom, para finalizar, fica uma reflexão. Pense um pouco, qual aspecto da sua identidade emocional é realmente importante para você? E que pequena ação, algo totalmente interno, só seu, você poderia fazer hoje para validar esse aspecto, sem depender de resultado externo, sem precisar de aprovação de ninguém? Fica aí a provocação.